Olá pessoal, meu nome é Igor. E aí pessoal, eu sou a Sol e esse é o nosso Farolcast. Conta um pouco mais pra gente, Igor. O Farolcast é uma iniciativa da Escola Farol, a escola bíblica da Igreja Local 7. E a gente entendeu, através das demandas, das procuras e do crescimento que a gente tem experimentado na nossa escola bíblica, a urgência de divulgar a palavra de Deus através de mais uma mídia, através de mais um ambiente. Então, eis-nos aqui, né, no Farolcast, iniciando hoje. Então, tenham paciência com a gente, estamos começando, somos bebês aí nessa É nosso empreitada. episódio piloto, né? E hoje a gente tem com a gente 2 integrantes da Forward, que é um dos nossos braços na Escola Farol, que a gente tem se aprofundado muito nos estudos. E hoje a gente tem conosco a Ana Raquel Neres e o Marco Aurélio Júnior. E queremos ouvi-los, né? Então, primeiramente, vamos ouvir as suas apresentações, o porquê que vocês estão aqui. Começa pra gente, Ana. Por que você tá aqui hoje? Bom, por que eu tô aqui hoje, né? Acho que o propósito da escola, o propósito do podcast, o propósito que a igreja tem de ensino, ele vem de encontro àquilo que eu entendo ser o propósito da minha vida. E eu costumo dizer que foi um momento em que as coisas se uniram, se encontraram de um jeito que eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Eu acho que eu tenho me preparado para viver o que eu estou vivendo hoje um bom tempo. E fico muito, muito feliz de estar aqui, né? Eu acredito que faz sentido porque eu acredito numa igreja que entenda a Bíblia com os conceitos que ela traz, entenda o povo judeu, que entenda os propósitos de Deus entre Israel e igreja. Então é por isso que eu tô aqui. Vamos conversar bastante sobre isso. Tô bem animada. Maravilha. E você, Marco? Olá, galera. Eu sou o Marco e isso vai muito de encontro à minha história com Jesus. O livro de Mateus foi o primeiro livro inteiro que eu li na minha vida. Sempre fui um cara de exatas, gostava de números e nunca gostei de ler, nunca gostei de estudar nada que demandasse leitura. E após o encontro com Jesus, eu me apaixonei pela Bíblia e principalmente no livro de Mateus. Foi o primeiro livro da minha vida que eu li ele inteiro, né? Aquela porção da Bíblia, esse livro de Mateus, foi esse primeiro livro. E é muito interessante toda a questão do livro, toda a questão do reino de Deus que a gente vai falar, toda a expectativa, toda a manifestação e revelação de Jesus que a gente tem no livro de Mateus, em tudo que a gente vai tratar, que hoje vai muito de encontro à paixão do meu coração, à paixão da minha vida, por quem eu vou gastar todos os dias da minha vida em amor e expectativa pelo retorno dele. Então, com muita satisfação, alegria e imenso prazer que estamos aqui para falar de Jesus. Legal. Maravilha. E a Ana, ela é nossa professora, parte da Escola Farol, parte do Novo Testamento, e ela dá aula de Mateus. Então eu queria começar perguntando para Ana. A gente começa ali o Novo Testamento, começa o livro de Mateus, e de cara a gente se vê, né, numa genealogia, e a descrição da genealogia de Jesus começa dizendo que ele é filho de Davi, filho de Abraão. O que significa tudo isso? Conta um pouco pra gente. Quando a gente começa a entender, assim, os evangelhos como um todo, eles têm um propósito, né? Eles estão ali propagando a mensagem, né? Divulgando a mensagem. E cada um deles vai ter uma característica específica ou características específicas que caracterizam, dizendo o propósito, dizendo a quem o Messias veio, para quem ele veio, né? E de uma forma muito especial, o livro de Mateus, ele vem de encontro ao povo judeu, né? O livro de Mateus, ele foi chamado do Evangelho dos Hebreus, né? O Evangelho dos Hebreus ou o Evangelho dos Apóstolos, porque ele conecta, né, a mensagem do Messias, a espera do Messias com aquilo que os judeus de alguma maneira estavam esperando. Eles esperavam um rei, né? Eles esperavam um rei, precisaram aí, tem toda uma discussão, isso fica para aula, que vai dizer, né, a espera que eles tinham e o Messias, um rei se apresentando como um servo humilde e sofredor, e eles precisavam se conectar com isso, por isso uma genealogia, né? Eles esperavam o Messias que fosse
descendente, né, de Abraão e do rei Davi, né? Então é necessário essa comunicação logo ali de cara, né? Então toda a genealogia ela vem trazendo isso, essa identificação, que ao lerem, ao compreenderem aquilo, eles ficassem admirados e reconhecessem o Messias. O livro de Mateus é um dos livros que mais tem, na verdade é o que mais tem citações com o Antigo Testamento, né? E ele vem dizendo várias vezes, e como disseram os profetas, se não me engano, mais de 130 vezes. Porque ele está dizendo, olhem para cá, vocês que esperavam, né? Vocês esperavam esse Messias, e ele está aqui, né? Então, a forma como o livro ele vai descrevendo, né? Como Mateus vai descrevendo, é para gerar essa conexão. Legal. Né? Eu estava buscando algumas referências para fazer ainda mais sentido, né? E encontrei, assim, em alguns estudos de arqueologia, né? Que dizem que no cenáculo, o cenáculo é o lugar lá, né? Que nós sabemos aí na Bíblia, temos aí vários relatos do que aconteceu nesse espaço, né? Embaixo do cenáculo, lá em Jerusalém, fica o túmulo de Davi. E ao lado do túmulo de Davi, eles encontraram uma sinagoga. E nessa sinagoga existem aí algumas conversas de que haviam pedaços, né? Haviam trechos aí dos manuscritos de Mateus, e ali era uma sinagoga, né? Então eles estudavam, eles se debruçavam, eles se identificaram com isso. E acho muito legal uma coisa, que toda sinagoga ela é orientada em direção ao Muro das Lamentações. E essa sinagoga, a orientação dela não foi para o Muro das Lamentações, foi para o Gólgota. Porque eles realmente se conectaram com essa mensagem. Eles tiveram essa identificação com essa mensagem. Legal. Então eu acho isso fantástico, e é por isso que começa com a genealogia. É necessário essa identificação, né? A forma como o livro é contado, se a gente parar para perceber, né, na organização, a gente vai ver... Ele pode ser dividido em 5 partes, e ele termina essas partes do mesmo jeito. Que livro da Bíblia fez isso? Salmos. Salmos termina, ele é dividido em partes, e ele tem finalizações parecidas, porque é com isso que dos grandes objetivos do discípulo de Jesus, Mateus, era conectar, gerar essa identificação. Esse é o Messias que vocês esperaram, que vocês lutaram nesse tempo de exílio em preservar aí as suas tradições, as suas leis, os seus princípios, e agora ele vem com uma proposta, que é essa nova aliança, né? E, enfim, por isso. Legal. Também por isso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marco, aproveitando essa conectividade que a Ana Raquel mencionou. O Marcos é mestrando, né, em Novo Testamento. Sim. Então a gente pode fazer esse tipo de pergunta. A gente sabe que Mateus, dentro do cânon do Novo Testamento, ele não foi o primeiro a ser escrito, mas no compilado do cânon optaram por ele vir logo após Malaquias, né? Logo no final do Antigo Testamento. Então, ainda falando sobre conexão, né? A gente é uma escola bíblica. Qual o valor que você vê? Por que essa escolha? A Ana começou a falar um pouco, né? Mas o valor do Antigo Testamento para nos fazer enxergar, né, esse Messias que vem, que cumpre as profecias, que é filho de Davi, que é filho de Abraão. E como é importante conhecer a Bíblia como um todo, né? Porque parece que Mateus é como um filme, uma trilogia, que se você começa a assistir por ali e não tem essa referência, né, de Davi, de Abraão, parece que não, pausa e retorna e volta e compreenda o que isso quer dizer para você embarcar nessa jornada, né? Então eu queria perguntar. É muito interessante, né, que a ordem do Novo Testamento não está numa ordem cronológica, né? Está numa ordem lógica. Legal. Né? E a princípio, né, a maioria dos estudiosos eles consideram que o primeiro evangelho a ser escrito seria o de Marcos, até que ele serviria como uma fonte para os outros, né, para os outros sinóticos, junto com alguma outra fonte, né? É uma discussão muito grande, mas é quase certo, né, amplamente considerado que o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. Mas a gente tem em Mateus um princípio muito grande. A gente adota, né, na nossa escola Farol a teologia da promessa como um unificador, né, das escrituras, né, considerando as escrituras todas, né, todos os livros como um livro só, né, como uma junção
de uma história só, né, de redenção a ser consumada. Mas o que é interessante nisso é que se a gente olhar para os profetas, para os apóstolos também, né, a forma com que eles enxergavam a Bíblia, a forma com que eles profetizavam, eles tinham uma base, né? Eles tinham a base da própria Escritura para que eles pudessem profetizar por cima disso, né? Pudessem ter, a partir dessa revelação da Escritura, eles eram excelentes exegetas. Nós também adotamos o livro do Abner Shaw, né? Que é a hermenêutica dos escritores bíblicos, que ele defende isso, ele defende os profetas e apóstolos como os excelentes exegetas. Onde a gente tem uma maior... um pouco o senso comum, né? Isso. A gente tem a maior clareza nisso no livro de Daniel, que Daniel, a partir do momento que ele lê, né, a profecia de Jeremias, ele tem a revelação de Deus da profecia das 70 semanas. Então, a gente entende, né, de uma forma bem clara que os profetas, todos eles eram grandes estudiosos da Bíblia. Então, se a gente partir desse princípio e vamos olhando como que a revelação vai se desenrolando, a gente pode traçar o evangelho, a gente pode encontrar o evangelho lá em Gênesis. A famosa passagem de Gênesis 3,15, que é o começo da expectativa messiânica, né? Que diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E essa palavra semente, ela é muito importante, ela é um termo, quase um termo teológico, porque quando a gente vê a promessa para Abraão, diz que o descendente de Abraão, né? Que Gálatas 3,16, Paulo vai explicar, né, que a promessa ela seria cumprir, ela apontava para um descendente, o descendente. Paulo enfatiza isso no ensino dele, de que a promessa de Abraão apontava para uma pessoa, não uma nação inteira, ainda que esse homem salvaria todo mundo, né? Todo aquele que cresce nele. Mas a promessa estava colocada no sentido para uma pessoa. E essa semente de Abraão era a semente da mulher que foi ali profetizada por Deus, né? Em Gênesis 3,15. A semente que destronaria, que acabaria com o domínio de Satanás sobre o mundo, que venceria Satanás eternamente. Ainda que ele sofresse um dano no seu calcanhar, ele pisaria na cabeça da serpente e aniquilaria seu poder. Então é muito interessante, por quê? Porque Mateus 1:1, ele não começa com a descendência longa de Jesus, falando de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Ele começa assim: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Por que ele fala filho de Abraão e filho de Davi? Porque filho de Abraão remete à semente de Gênesis 3,15. Então, o primeiro versículo do Novo Testamento está dizendo assim: olha só, estamos aqui para falar sobre a resposta da profecia de Gênesis 3,15. Exatamente. E ele continua falando, porque a profecia foi se desenrolando a respeito dessa pessoa, dessa semente, de que essa semente seria um rei eterno, que foi prometido a Davi. Então, lá em 2 Samuel 7, então o que acontece? Há uma progressão da revelação sobre essa pessoa, né? Gênesis 49 já dizia que ele era um rei, né? Porque diz que o cetro não se apartaria da casa de Judá até que viesse Siló, ou aquele a quem pertence. Ou seja, o trono, o reinado, sabe? A monarquia, o poder de rei ali, né? A posição de rei não sairia da tribo de Judá até que viesse aquele a quem pertence o trono eterno. E ali Mateus ele faz a conexão com o Antigo Testamento, trazendo a resposta. Esse aqui, sobre quem nós iremos falar, esse que eu estou apresentando para vocês, esse é a semente de Abraão, aquele que pisa sobre a cabeça da serpente. E esse é o filho de Davi, aquele que tem um reino eterno. Mateus começando assim, gente, o Malaquias 3 acaba com uma expectativa, né? Uma expectativa ali sobre Elias, um espírito de Elias que viria para preparar o caminho. E Mateus começa dizendo, olha só, esse aqui é aquele que vai destronar Satanás para sempre, e esse aqui é o que vai reinar para sempre. Ana, é muito legal o que o Marcos falou, e a gente como uma escola, a gente tenta oferecer uma proposta bíblica, né, visando realmente
essa sensibilidade de entender que as escrituras são um todo unificado, né? Como o Marcos falou, referenciou um livro que é muito importante para a gente, de Abner Shaw, sobre a hermenêutica, né, dos apóstolos e dos profetas. A gente, no senso comum, né, eu cheguei a falar por alto, muitos dizem que Pedro era pescador e acaba tentando menosprezar o estudo das escrituras, a teologia. E esses dias, eu até conversando com uma pessoa próxima, ela mencionou isso, né? Mas quando a gente pega Atos, né, a gente não enxerga que Pedro, em Atos 1, quando ele fala de mudar o bispado, eleger um apóstolo, ele cita Salmo 41:9. Quando ele começa a primeira pregação, né, da igreja primitiva, ele cita Joel, né, ele tem todos aqueles versículos, ele tá integrado na mente de Deus, né, no conselho de Deus. Eu queria saber, assim, o que você pensa. Como uma pessoa comum, né? Nós somos pessoas comuns, né? Nós vivemos vidas ordinárias, buscando a glória de Deus. Como conciliar isso? Será que a Bíblia, o conhecimento bíblico, conhecer o conselho de Deus, abrir Mateus e entender alguma coisa é só para algumas pessoas especiais? Como que você vê isso, né? O desejo de Deus para a igreja, para aqueles que amam a Ele. Como que você lida com o recebimento do conhecimento, o uso dele? Como que você vê? Eu penso muito sobre isso porque eu vejo que por muito tempo as pessoas elas se desconectaram da leitura da Bíblia como um livro sendo a palavra de Deus. Por muito tempo as pessoas estão lendo a Bíblia como se fosse um livro de história, né? E como se o aprendizado e o conhecimento que nós vamos tendo do livro fosse como nós sabemos, eu sei a história de cabo a rabo, então assim, eu sei, né? E na verdade o convite, né, de Deus para nós é que esse livro, que é para todos, ele nos molde, né? Ele nos molde. Então é uma leitura eterna, porque a nossa busca é uma estatura que nós vamos alcançar depois, muito depois, né? Então, assim, o convite de Deus para nós esta é a minha palavra. Tenham um zelo pela minha palavra, amem a minha palavra, obedeçam a minha palavra. Esse é o maior sinal do amor que temos por Ele, né? Então, como seria um convite para poucos? Como ser um convite para poucos se o maior sinal é aquele que me ama, me obedece? Sim. Como obedecer se eu não sei a quem obedeço? Quais são as suas leis? Quais são os seus mandamentos? Quais são os seus preceitos para a minha vida? Né? Então, como ser para um povo seleto? Não é para um povo seleto, isso é para todos, né? E eu creio e tenho cada vez mais crido nisso, de que Deus ele tem prazer em se revelar. Né? Então, a forma como nós lemos a Bíblia, ela precisa passar por eu vou dizer restauração, porque eu acho que a gente precisa de restaurar algumas coisas. E por que restaurar? Porque Pedro não lia os profetas, ele não lia de qualquer maneira. Né? O povo, eles leram e eles foram moldados por aquilo. Né? Eles foram moldados nas suas tradições e eles recebem aí um novo convite, né, quando o Messias está ali encarnado, para que o interior deles fosse mudado, né? Então, toda essa leitura que eles já vinham tendo, né? E aí nós associamos pescadores como umas pessoas meio bobas, porque a gente às vezes acha que essa é uma profissão mais... não sei, às vezes as pessoas rebaixam algumas profissões, né, por acharem profissões mais simples, mas eu já conversei com pescadores para entender algumas coisas que estão até na própria Bíblia e eles são muito sábios, né, e então nós às vezes trazemos os nossos conceitos, aplicamos isso na nossa leitura, mas não é isso, né, aquelas pessoas elas tinham um esmero, né, com a palavra, elas esmeravam por aquilo, elas zelavam por aquilo, né, Eu me lembro de quando estive em Israel, eles dizerem, olha, aqui ficam guardados muitos rolos, porque um rolo nunca pode ser jogado fora. Não interessa quem escreveu, ele nunca é jogado fora. Ele nunca pode ser descartado. Né? Então, nenhuma parte da palavra pode ser descartada, porque esse é o zelo. Né? E esse é o convite de Deus para nós, né? Não só algumas pessoas. É claro que algumas pessoas elas têm aí se identificado e feito disso sua missão de vida.
E aí talvez seja por isso que elas, né, tenham aí de alguma maneira se sobressaiam ou algum destaque. Mas o convite de Deus para nós é se aprofundem nisso, se moldem a essa palavra, né? Não leiam, mas sejam moldados por ela. É uma tarefa difícil, é uma tarefa para ser completa na eternidade, mas esse é o convite, né? Não é restrito a um povo. Né? Acho muito legal você trazer isso pra gente, porque acredito que faz muito sentido com o que a gente acabou de experimentar, né? A gente acabou de, como escola, viver uma experiência que a gente não vê tão facilmente as pessoas poderem experimentar disso. Como escola, nesse último final de semana, a gente pôde se retirar, né? Ir para um sítio, ter ali um momento só para estudo da palavra, só para mergulhar nisso. E o quanto isso parece louco para muitos, né? O quanto isso não é normal nos dias de hoje. E o quanto isso foi especial. A gente se debruçou ali sobre os estudos do Sermão do Monte. Eu acredito que foi uma transformação para todos que estiveram ali presentes. Sim. Gente de todas as tribos, né? Vamos dizer assim. Pessoas especialistas, pessoas que têm se dedicado aos ensinos, né? Como vocês, que uma é professora na Escola Farol, outra está estudando, né? Se especializando no Novo Testamento. Mas também pessoas que estavam lendo a Bíblia pela primeira vez. Todo mundo ali junto, estudando, debatendo, buscando conhecer mais a palavra, buscando entender mais e seguir esses preceitos, né? Seguir o que a palavra nos diz e nos conduz. Então, já puxando isso para a gente falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte e como é especial essa primeira pregação de Jesus, né? A pregação mais importante de todas, né? O maior pregador da história, Jesus Cristo, e ele nos traz tantos confrontos nesse Sermão do Monte. E eu queria ouvir de vocês o que é o reino de Deus. Se o Marco quiser começar. Bom, é muito interessante tudo isso. Bom, porque as escrituras, né, a palavra revelada a nós, ela demanda uma resposta nossa. Então, Deus está disposto a se revelar, é claro, para aqueles que desejam o ouvir, né? Então, assim, é interessante porque, voltando em Daniel 9, o que eu citei antes sobre Daniel ser um excelente exegeta das Escrituras, mas ele era um homem que respondia à revelação de uma forma correta, da forma que Deus esperava. Então, quando Daniel recebe esse conhecimento a respeito da profecia de Jeremias sobre 70 anos de cativeiro, ele tem, meio que ele faz as contas, né? E ele sabe mais ou menos que ele estava na época para acabar. Então, se você está num cativeiro, você percebe que pela profecia do Senhor, pela promessa de Deus, esse tempo de cativeiro, esse tempo de sofrimento tá para acabar, qual é a sua resposta diante disso? Eu acho que muitos de nós preparariam festas, se alegrariam, se reuniriam para se alegrar, ia fazer contagem regressiva, ia ser 10, 9, 8, igual o pessoal comemora Ano Novo. Né? Eu acho que talvez a maioria de nós se portaria desse jeito, porque a promessa de Deus está... a promessa de Deus para o fim do cativeiro está chegando. Mas a resposta de Daniel, olha só, Daniel 9:3. Voltei o rosto para o Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestindo de pano de saco e sentado em cinza. Uau. Isso, um cara que tinha certeza que Deus iria trazer uma grande libertação para o povo. Esse cara, ele voltou para Deus com oração, jejum, súplica e lamento. E é isso que é interessante, porque Deus Deus espera esse tipo de resposta daqueles que ele está trazendo uma revelação maior. E o Novo Testamento, ele é inaugurado com esse tipo de pessoa. Não está em Mateus, mas está em Lucas 2. A gente vê o que antecede a revelação de Jesus ali. Jesus como um bebê sendo levado no templo. Nesse templo ele não estava vazio, ele tinha uma profetisa chamada Ana e tinha um cara lá chamado Simeão. E eles eram aqueles que a Bíblia diz que eles esperavam a redenção de Jerusalém. Eles eram aqueles que ansiavam por aquilo. A profetisa Ana, ela era bem idosa. Há uma discussão se ela tinha 84 anos de idade ou se ela estava viúva por 84 anos. Tá, independente disso, 84 anos é muito tempo, gente. Essa mulher, ela ficou casada
por somente 7 anos. E a rotina da vida dela é que ela não saía do templo e ela buscava o Senhor com oração e jejum, dia e noite. E é interessante que Simeão também tinha o mesmo estilo de vida. E quando a profetisa Ana vê Jesus, ela começa a falar sobre Jesus, coisas que não estão relatadas na Bíblia, que eu gostaria muito de saber, né? Mas ela fala coisas a respeito de Jesus, ela profetiza coisas a respeito de Jesus para um grupo, né? Em Lucas 2:38, ela fala que, diz que ela falava a respeito de Jesus para aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, o Novo Testamento começa num ambiente onde tem vários problemas, muita coisa acontecendo, mas existia uma galera que estava esperando a vinda do Messias da forma correta, não estava esperando de qualquer jeito, estavam com os seus corações rasgados, estavam esperando eles com uma vida intensa de jejum e oração. E é interessante porque esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que entendeu a profecia. Eles entendiam o reino de Deus que está sendo manifesto, revelado de uma forma mais profunda agora no Novo Testamento, mas eles já tinham conhecimento do Antigo. Então, eles sabiam pelas profecias de Daniel que o reino de Deus, esse reino eterno, ele era como uma pedra cortada não por mãos de homens, mas uma pedra pesada que os esmiuçava e quebrava todos os reinos. Então, eles esperavam esse Messias, né? Esse reino de Deus vindo pelo esse Filho do Homem, né? Esse Rei eterno que esmiuça e quebra todos os reinos. Toda a opressão ali que eles estavam vivendo na época pelo Império Romano, mas que eles já passaram por várias, né? É uma expectativa de que, cara, finalmente esse jugo vai acabar sobre nós. Então, eles esperavam esse reino, né? Esse reino triunfante, esse reino que é como uma pedra que quebra todos os outros. Esse era o anseio deles, e esse era o anseio também dos apóstolos, quando você vê em Atos 1, né? Eles perguntam, será que é agora, Senhor? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Jerusalém? Essa é uma expectativa que Jesus ele não corrige os apóstolos, dizendo, olha só, vocês não devem olhar assim, sabe? Jesus não corrige, porque essas profecias estavam certas, sabe? Então, nós ainda hoje ansiamos pela vinda desse reino eterno, que é como uma pedra pesada que esmiuça todos os reinos, sabe? Por um momento onde Deus abalará tudo que pode ser abalado, né? Nós ansiamos por esse momento, mas o reino de Deus, ele é muito maior do que isso, sabe? O reino que a gente entende, muitas vezes, a gente entende como um território, sabe? Ou a gente entende como um lugar ou umas pessoas que estão submetidas a alguém. Mas o reino de Deus, né, o reino da perspectiva bíblica, ele é muito mais dinâmico, né? Ele diz respeito muito mais ao governo de Deus, né? A autoridade do Senhor, né? Sobre pessoas, né? Sobre essas pessoas ali que antigamente serviria em Israel, mas hoje ele está estendendo, inaugurando esse reino que ainda virá para dominar toda a terra, mas ele está vindo de uma forma diferente, que Jesus ele vai explicar de uma forma muito mais intensa em Mateus, né? A gente vê em Mateus 13, principalmente, Jesus dizendo que esse reino viria que o reino de Deus, ele é como uma semente de mostarda e como um fermento que ele vem numa massa. Você não enxerga o fermento numa massa, mas a verdade é que ele influencia toda a massa. Então, o reino inaugura nesse tempo, entrando de uma forma não visível, né, mas uma forma que influencia toda a terra, e não se engane, toda a massa ficará levedada, né? Esse reino, mesmo que hoje seja por influência, que hoje seja invisível dessa perspectiva, mas ele chegará e influenciará toda a terra. E o ensino mais intenso, né? Finalizando, concluindo toda essa questão, né, do reino, nós temos aí uma perspectiva, cara, beleza, agora o que nós podemos viver então desse reino de Deus hoje? Né? Qual a nossa resposta, ou o que o Senhor espera, né? O Senhor governando nós cristãos, o que Ele espera que nós façamos? Ou seja, qual é a constituição desse reino?
E é isso que Jesus vai trazer agora no Sermão do Monte. Eu acho bacana porque Jesus, quando ele começa o ministério dele em Mateus, final de Mateus 4, né? A pregação dele na Galileia, ele anuncia o mesmo que João Batista ele está anunciando, é chegado o reino dos céus. E como você falou no começo, né? A gente em Gênesis 3, 15, 16 e assim por diante, a gente tem Deus trazendo a promessa, né? Da restauração, da redenção de todas as coisas. A gente pega Mateus 25, e Jesus no sermão, né? No último sermão dele, ele fala sobre, ele está contando uma parábola, né? Dos bodes e das ovelhas, e ele fala que a recompensa dessas ovelhas, os benditos de meu Pai, é receber o reino preparado antes da fundação do mundo, né? Então esse reino, ele já existe, né? Ele já é existente. Deus é rei, ele é adorado, né? Existe uma dimensão onde tudo é convergido nele. E, enfim, o Sermão do Monte é algo muito poderoso, porque ele fala de um reino agora, né? Eu queria entender um pouco disso, Ana. Esse reino agora, essa dinâmica que Jesus fala, o reino chegou, é dos pobres de espírito. A gente entra nesse ambiente, né? Eu acho interessante a gente falar sobre o reino agora, né? Porque quando nós falamos reino de Deus, até pode facilitar a compreensão de um reino agora e um reino vindouro, né? Mas o livro de Mateus, o autor ele teve esse zelo em deixar escrito o reino dos céus, né? E por que isso, né? Porque no tempo de exílio, né? E aí vamos de novo lembrar, né? A leitura da Bíblia como um livro completo. No tempo de exílio eles tiveram alguns cuidados, o povo precisou ter alguns cuidados. E um desses cuidados é que a palavra Deus, ela não é mais mencionada, né? Eles vão ter um cuidado com o tetragrama, né? A forma de se pronunciar e de se escrever. Então, ali em Mateus, ele vai trazendo, né, para nós o reino dos céus, o reino dos céus. E muitas pessoas pensam, né? Leia e pensam nesse reino dos céus como uma coisa distante, vindoura e longínquo, assim, né? Estou aqui esperando esse reino dos céus que não sei quando vem, de onde vem, onde é que tem, onde é que vai, né? Como vai. E não é isso. Na verdade, ali o autor ele tem esse cuidado, né? Com a forma que ele escreve. Mas esse reino dos céus, ele é um reino aqui, é um reino hoje, né? Eu gosto de dizer que nós tratamos de um reino celestial num território que ainda não é o território celestial, mas ele é para ser aplicado aqui. Uma embaixada. Né? É uma embaixada, né? Eu me lembro muito de uma explicação, assim, que eu vi, que dizia assim, o que é uma embaixada? Uma embaixada, ela, dali para dentro, as regras são outras. Eu posso estar onde eu estou, mas dali para dentro, o que rege é a lei do meu país, assim, né? Então, se eu tô passando um perrengue nos Estados Unidos, onde posso ser protegido de acordo com aquilo aquilo que eu conheço? Vou para a embaixada brasileira. E essa é a proposta, né, de Deus para nós. Construam, vivam de um modo em que o reino ele seja perceptível. Porque o que rege a nossa vida não é o que rege. E aí aqui o autor ele chama, né, do reino do maligno, o reino das trevas. E ele não se trata de uma coisa supersticiosa ou uma coisa quase não palpável, assim. Não, são as coisas desse mundo, são as coisas desse século. E essa diferença entre reino dos céus e reino do maligno, que muitas vezes as pessoas atrelam a algo vindouro, né, assim, não é sobre isso. Sim. É sobre aqui. É como eu vivo o céu na terra. É como eu materializo a vivência, né, essa prática aqui, né. E uma das coisas que a gente conversou muito no final de semana, né, foi sobre eu ter a minha prática muito mais do que justa. Eu vou exceder aqui o modo como eu vivo, né? E eu não só vivo essa de um modo ético, moral e alinhado com a palavra, mas eu me atento em fazer o bem sempre, em pensar no outro, querendo que essa outra pessoa, de alguma maneira, também seja encontrada por esse reino.
Você né? falou sobre a gente pensar o maligno e o céu como algo muito alegórico, né? Isso, E essa era a gente muitas palavra. das vezes passa pelo Sermão do Monte estarrecido, porque o que Jesus fala é muito aplicável. Não tem como você metaforar muito, né? E a gente muitas das vezes tenta dar um sentido não textual, porque é tão assim óbvio o que ele está dizendo, sim. né? E confronta essa utopia de achar que o reino é só quando vier, né? Jesus ele está esperando, como você falou, uma cidade edificada, né? Essa embaixada, Exatamente. essa representação de fato, né? É uma representação. E que é possível. Eu sou revoltada com essa ideia de que o que está dito ali não é possível de ser vivido. Deus não está brincando com a nossa cara, não, gente. Dizendo assim, vai lá, ore pelos seus inimigos. Não estou querendo dizer isso. Não. Ele está dizendo isso, é porque ele está dizendo isso. Né? Ou como seria uma metáfora para orar para os seus inimigos. Entendeu? Não é uma metáfora do tipo, não é isso, sim. Né? Ele não tá de brincadeira, ele não ia... o verbo não se faria carne para algo que não fosse exatamente aquilo, sabe? Não entra na minha cabeça as pessoas lerem o sermão e quererem aplicar de uma forma alegórica ou achar que isso não é possível. A perseguição, né? Ela existe, né? Mateus 5,12, porque é tão chocante esse reino, esse estilo de vida que quando contrastado, né, com o sistema, com o mundo, há até perseguição, né? Então... E eu acho muito interessante porque uma das formas de se ler as bem-aventuranças é de se encontrar o Messias ao fim delas. Eu começo lendo e eu vou encontrando o Messias ao longo das bem-aventuranças. E ao fim das bem-aventuranças, o que eu tenho? Eu tenho a perseguição. Qual foi o fim da primeira vinda? E aí eu vou achar que não, que ele tá brincando com a nossa cara aqui, dizendo assim, não, eu tô brincando. Não. Na verdade, Jesus trouxe ainda mais clareza, né? Ele mesmo disse que ele não veio para revogar a lei, mas para fazê-la ser cumprida. E ele expande o entendimento, né? Ele sai do que seria só o ato físico do que não pode ser feito. Mas ele vai além, ele diz do que está no nosso coração. Ele aponta para o que está no nosso interior. Ele não trata apenas do que a gente faz, né? Do que é externalizado por nós. Mas também daquilo que a gente vive dentro de nós. E como isso é poderoso, porque a palavra nos diz que aqueles que subirão ao monte do Senhor são os de mãos limpas e coração puro. Então não basta apenas práticas boas, mas um coração que quer o bem, um coração voltado para Cristo, um coração com o caráter de Cristo também, né? Mas se quem subirá ao monte do Senhor são os de mãos limpas e coração puro, é porque haverá quem vai subir. Existe essa possibilidade. É possível, né? É possível, não é algo inatingível. E ele nos dá ali o caminho, ele nos ensina o que a gente tem que fazer. Eu gosto de ler as bem-aventuranças como um caminho. Assim, é uma das formas, não é a única. A gente discutiu diversas maneiras de ler, mas eu vejo como um caminho. E o caminho é esse. Olha a vida dos apóstolos. Qual foi o caminho? O final. É interessante que a gente olhar para as bem-aventuranças como, assim, uma vara de medir, né? Muitas vezes existe essa alusão, né, da vara de medir, da balança, né? Em Daniel tem isso também, né? Foste pesado na balança e foi reprovado ali, no caso, o filho de Nabucodonosor. Mas é interessante que aqui, Jesus, no início do sermão, ele já mexe com a nossa perspectiva de sucesso. Eu ministrei num grupo pequeno essa semanas atrás aí, a respeito desse texto, né? E é engraçado, porque antes de pregar, eu fiz uma pergunta para vocês: o que é sucesso? O que você é ter sucesso como cristão? Você, pessoalmente, como que é ter sucesso? As respostas foi mais ou menos assim: ganhar vidas para Jesus, fazer não sei o que lá, mas tudo tem a ver com o serviço, sabe? Com o serviço ministerial, algum serviço assim. E é interessante que esses são frutos maravilhosos que a gente tá doando a nossa vida para isso também. Mas a forma com que Jesus mede o nosso sucesso, né?
Porque bem-aventurado é alguém abençoado, né? É alguém abençoado, é alguém aprovado por Deus. É alguém cujo aquilo que ele está fazendo foi aprovado por Deus. Então, o que é ter uma vida bem-sucedida, sabe? Isso é muito relativo nos dias atuais, mas aquele que nos deu vida, e aquele que criou a vida, está dizendo bem claramente o que é ter uma vida de sucesso. E é bem contrastante com aquilo que a gente enxerga. Porque a resposta de nenhuma das pessoas que eu perguntei foi assim: eu vou ser bem sucedido quando eu for pobre de espírito. Ou eu vou ser bem sucedido na minha vida cristã quando eu for manso. Ninguém falou isso. Sabe? Ninguém falou isso quando eu chorar. Quando eu for perseguida. Sabe? Ninguém falou isso. Sabe? Mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, crescendo, sabe? A forma com que nós vamos ver, né? Se está dando certo aquilo que nós estamos fazendo todos os dias, aquilo que nós estamos nos doando, né? Nós damos a nossa vida para Jesus, ok? Mas e aí? Nós estamos chorando mais? Nós estamos mais mansos, mais pacificadores? Nós estamos sendo pobres de espíritos cada dia mais, tendo a convicção que nós dependemos de Deus? É legal que, falando dessa graduação, né, que a gente tem no Sermão do Monte, a bem-aventurança, né, a recompensa, o significado de ser abençoado, ele vem primeiro antes das demandas, né? Então, Jesus ele começa transformando a nossa mentalidade de recompensa, de sucesso, para então a gente entender realmente o caminho que ele vai nos conduzir para viver essa bem-aventurança, para ser abençoado, né? Para receber o ok de Deus, né? Exatamente. Isso é legal. São segredos de ensino começar assim, né? Sim. São segredos de ensino começar como ele começa. E é encantador, assim, porque o que antes não parecia ser possível, porque a prática de todas aquelas leis, né, o Antigo Testamento vão trazer muitos mandamentos, muitas leis ali, né? A prática, ela não os tornava libertos, né? Eles passavam, né, com os sacrifícios, eles foram se tornando livres, mas essa libertação, todo esse processo interno, ele só é possível com a vinda de Jesus, né? É quando, como a Sol comentou, né? Quando todos esses escritos, todo o nosso acordo de aliança, porque os mandamentos são um acordo de aliança, né? Temos ali, estou firmando com você um acordo. E nesse acordo está incluso que 10 coisas. E aqui nesse momento, né, na nova aliança, o que nós temos é isso escrito dentro de nós. Sim. Então eu faço uma aliança literalmente com tudo que eu tenho e eu entrego o meu intelecto, a minha alma, o meu pensamento, o meu coração, as minhas emoções, tudo para viver isso. Tudo aquilo que me constitui eu entrego. Então essa nova aliança, ela não é mais escrita em pedras, em coração de pedras, mas ela é escrita no nosso interior. O que torna possível eu viver, né? É só com o Messias que é possível. Uma justiça aparente, né? Só um coração transformado pode ceder uma justiça aparente, né? Uma moral, uma ética dos homens e alcançar esse lugar que a Sol falou, eu acho, né? Do Salmo 27, o monte do Senhor, né? E é bem isso, né? Não existe outro modo, né? De nos tornarmos essa pessoa. É só através do Messias. Sim. Não tem como. É só através desse sangue vertido que eu Porque posso... é a contramão de tudo que o mundo diz, né? É completamente. Se alguém te fez mal, qual é o primeiro conselho que você escuta do mundo? É você revidar. Você não deixar barato, você, né? Fazer ainda pior. Sim. Então é a contramão de tudo. É você realmente deixar todo o seu orgulho, deixar todo o seu pensamento, deixar a sua razão, deixar qualquer questão de mérito, né? Mas você, assim... deixar Jesus agir dentro de ti mesmo e te libertar, porque na verdade tudo isso é uma libertação de nós mesmos, né? Eu acho que o Sermão do Monte ele nos ensina muito a nos libertar de nós mesmos, seja as nossas vontades carnais, seja as nossas vontades de vingança, de dificuldade no lidar com o outro, né? Nos ensina muito a amar Deus
e amar o próximo, de verdade. Não apenas no falar, né? Mas no agir, no dentro de nós também. E isso é desafiador. É desafiador, mas é possível, como a gente bem disse aqui. Se a gente parar pra pensar, vai, fala. É que Jesus, ele aprofunda, né, esse conhecimento, né, a respeito da lei, né, trazendo toda essa questão, né, do coração e tal. E após ele falar, né, sobre ira, adultério e tal, ele chega como no fim desse argumento, e ele vai falar sobre acumular tesouros no céu, né? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói. E junto nessa mesma ideia, ele fala assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É interessante que do original, olhos bons como que diz? Não é trocadilho, mas sabe quando a gente tem... Uma figura de linguagem? Uma figura de linguagem. Isso. Sabe como eu expliquei? Eu falei assim, então, já não tem o olho gordo? Então, aqui é o olho bom, o olho ruim. Sim. Esse tipo de figura de linguagem que a gente usa, né? O D.A. Carson, ele defende muito de que esses olhos bons são olhos extremamente focados. O que Jesus está dizendo, olha só, não acumulem tesouros nessa terra, ou seja, não ambicionem aquelas coisas que todo mundo ambiciona, sabe? Não fique preso numa agenda mundana que está propagando uma ansiedade por coisas vãs. Que a ambição, ela não deixa de ser real, né? Na verdade, Jesus incentiva a ambição. A questão é o que ambicionar, né? Que é que você tá buscando, né? O coração transformado não deixa de ser um coração. Então ele tem que ter novas fontes, né? Novos objetos de ambição, de desejo, de prazer. Então para buscar tesouro, né? Mas é para buscar tesouro no Exatamente. céu. Jesus não fala para não buscar nenhum tesouro, mas ele fala para buscar um tesouro que a traça não corrói. Ou seja, ele tá falando pra gente, olha só. Quer encher a coroa dele de pedrinhas. Mas exatamente. Mas a ideia dele é pra gente ter um estilo de vida que possa passar pelo fogo de Deus. Sim. Sabe? Um estilo de vida com alicerces firmes, sabe? Que a traça e o vento não corrói, sabe? A gente cultivar um estilo de vida baseado em coisas eternas. Sim. Né, cara? É interessante que a nossa história com Jesus, a gente leva para a eternidade. Né? Jesus diz que ele nos confessará diante do Senhor. Sim. É maneiro porque quando Jesus confessa, quando Deus confessa alguém, ele não fala só, essa aqui é a Ana Raquel, essa aqui é a Sol, esse aqui é o Igor. Olha Deus falando de Jó. Sim. Olha só, Deus não fala só, esse aqui é Jó. Deus fala assim, esse aqui é Jó, ele é um homem temente, ele é justo, ele se desvia do mal. Ou seja, de Deus, é uma declaração de Deus. Nossa. Entre no meu gozo, servo bom e fiel. Né? Exatamente. Isso é demais. Eu creio que Deus contará a nossa história, sabe? O que a gente passou, que a gente viveu com ele, como que a gente teve os olhos fixos, os olhos bons, não ficamos presos em coisas vãs e vivemos um estilo de vida de Sermão do Monte. Amém. Não sei, né? Gasta ele. A gente ouve muitas das vezes, né? Estuda, porque o estudo ninguém te toma, né? Mas, cara, até Alzheimer, né? A gente tem tantas doenças. Sim. Mas realmente aquilo que a gente constrói diante de Deus, né? Realmente é a única coisa que a gente não pode ser espoliado, né? É a vida, a história que a gente constrói junto com Deus. O Senhor armazena as nossas lágrimas. Sabe? Aqueles que choram serão consolados, mas Deus está armazenando as nossas lágrimas. Sim. Deus está armazenando as nossas orações. As nossas orações a gente vê lá em Apocalipse que estão sendo colocadas ali diante do trono de Deus e sobem como um perfume. E a gente vê a igreja crescendo em oração, né? Conforme a gente vai crescendo como igreja, que esse lugar, né, da presença de Deus vai ficando cheio de incenso. Uma hora tem incenso, em outro momento tem muito incenso, sabe? Porque Deus está armazenando até aquelas orações mais frias que a gente acha que ele não escuta, né? Mas Deus está armazenando tudo isso, armazenando a nossa história com ele. Isso nos leva para esse lugar de confiança, né? Porque o Senhor é fiel. A fidelidade dele é provada em todas as escrituras, né? Em toda a história. E nós podemos descansar, nós podemos entrar nesse lugar. E isso nos leva para um outro ponto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso.
Conta um pouco pra gente, Ana, da aplicabilidade disso. Mateus O que 6:33. você entende do que é a verdade desse ensinamento. Sim. Eu gosto muito desse verso e eu gosto dele completo, porque às vezes a gente se atém ao buscar o reino, mas é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente buscando o reino e tentando viver o reino, mas a justiça, ela sela essa busca, porque a justiça, ela traz a retidão, né? Então, eu busco o reino, eu anseio pelas mesmas coisas que o rei. Eu vejo isso, busque o reino, anseie pelo reino, o que é que o rei está querendo? Qual é o plano do rei? Porque eu preciso buscar o reino. Sim. Então, eu preciso buscar o que o rei está buscando. Sim. As prioridades, né? Quais são as prioridades do reino? O que ele tem para esse tempo? A gente muitas das vezes se pergunta, né? O que Deus pode me dar? O que o reino pode me dar? Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar, né? A gente nunca faz a pergunta de o que a gente pode fazer pelo reino, né? O que a gente pode fazer pelo reino? E é tão precioso você saber que Deus conta com você para ser alguém, para se doar, para se dar pelo reino. Exato. Então, busque o reino. Não é busque o reino, vá na sua igreja e faça. Sim. Não. Aqui está escrito o que ele tem para nós como reino nessa terra. Buscar o reino é buscar estabelecer esses mesmos parâmetros. Sim. É delimitar esse mesmo território. Sim, conquistar o território que ele disse que seria conquistado. Sim. É entrar em lugares que ele disse que era para ser entrado. E é uma equidade que não visa placas, denominações, porque é um reino só, né? É um reino. Só tem um rei. Só tem um reino. Não Israel eram 12 tribos, mas era um reino unificado, né? Reino então, unificado. E eu penso muito nisso, né? A gente com as nossas diferenças, cada tribo ali com a sua especialidade, com a sua característica, com a sua função. Sim. Mas todos contribuindo para estabelecer esse reino. Então, eu penso muito nisso, assim, o literal, buscar o reino. Eu tenho um rei que tem objetivos para esse tempo. E aí eu preciso, como uma boa súdita, entender o que esse rei quer, aplicar o que esse rei quer com justiça. Legal. Então, em retidão. Então, não vai dar para dar bobeira. Não é para ser mole nesse ponto, sabe? É buscar o reino e a justiça. Então, eu busco o que o reino diz, os parâmetros e aquilo que esse rei está dizendo para esse tempo. E a Bíblia já nos diz o que é para esse tempo. As pessoas às vezes oram, né, buscando o reino como se fosse vir algo assim muito específico. Deus está te falando algo muito específico. Eu acredito que ele fale, não estou duvidando disso. Mas se você está na dúvida do que fazer, você já tem uma boa instrução do que fazer. Sim. E faça isso como se ele tivesse aqui. Eu digo isso assim, né? A retidão é como se o Messias estivesse andando comigo. Legal. Então, ele está observando a minha retidão, ele está vendo a minha retidão. Legal. Então, e eu falo retidão porque o significado de justiça, né? Eu me lembro de comentar isso. O significado de justiça aqui aplicado é isso, é retidão. Né? Então, é um pouco isso que eu penso. Muito bom. A conversa tá muito boa, né, Sol? Cara, a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre o reino. Não vai dizer que passou uma hora já. Já estamos Sério? encerrando. Eu acho que a gente nem vi o tempo passar. para as considerações finais, aproveitando o texto, né, as últimas palavras de Jesus, quando ele fala sobre a casa firmada na rocha, né? Porque ele encerra tudo isso falando daqueles que ouvem as palavras dele, as praticam. Por favor, queria ouvir de vocês, queria ouvir de você. Começa, Marco, porque você falou coisas muito Sim, legais. Exatamente. Vamos puxando o gancho, né, de buscar o reino, essa justiça. Jesus, ele fala também no texto a respeito de falsos profetas, né, a respeito de falsos mestres. E esse conceito, ele é muito estranho, né, às vezes pouco debatido, porque você tem um grande falso profeta no Antigo Testamento, que é Balaão, e ele profetizou tudo certo. E esse é o grande problema dos nossos dias, porque a gente pode não ter discernimento, porque alguém pode profetizar tudo certo pra gente e ser um falso profeta. Mas a grande questão é que esse falso profeta, ele está profetizando em benefício próprio. Ele está defendendo a sua própria agenda, né?
Às vezes essa pessoa ela não tá nem atrás de dinheiro, nem atrás de alguma imoralidade, mas ele tá atrás de poder sobre pessoas, né? De se apossar da noiva de Cristo como se ele fosse um noivo, né? De ter poder sobre elas. Ele tá defendendo a sua própria agenda, ele não tá defendendo a agenda do reino de Deus. Então você tem esse grande contraponto e no fim do sermão Jesus ele traz coisas que para realçar a severidade do que ele está falando. No final ele está dizendo, olha só gente, eu estou falando sério, né? O caminho é estreito, sabe? O caminho é estreito. A casa ela precisa estar alicerçada na rocha. Jesus não está brincando, sabe? Lá em Apocalipse, para a igreja, se não me engano, de Sardes, Jesus fala, olha só, basicamente o que Jesus diz assim, ou vocês batalham, né, contra a imoralidade, né, ou lá é contra a doutrina, né, dos nicolaítas, ou vocês batalham contra isso, ou eu virei contra vocês com a espada da minha boca. Olha só, basicamente o que Jesus está dizendo assim, ó, não existe espaço para brincadeira com imoralidade sexual. Não existe espaço para brincar com isso. Ou você para, ou eu vou vir contra você com a espada da minha boca. Ou você luta contra a imoralidade sexual, ou você luta contra Jesus. Basicamente, essa é a realidade. Isso é um ponto para qualquer pecado, né? Que a gente Exatamente. vê no Sermão do Monte, que qualquer coisa... Então Jesus ele acaba o sermão dizendo assim, cara, esse sermão não é brincadeira, ele é extremamente prático, eu fui claro com isso. Então olha só, a porta é estreita, o caminho ele é apertado e você precisa ter um estilo de vida que possa sobreviver, né, ao fogo, ao vento, sabe? Que não oscila, que está baseado no estilo de vida de tudo que eu falei para vocês aqui no Sermão do Monte. Legal. Eu imagino que assim como eu, vocês aí também querem saber mais como continuar ouvindo mais sobre Mateus. Ana, onde que a gente pode continuar ouvindo sobre Mateus? Ana, nossa especialista em Mateus. Eu me esmero nisso. Mas dia 4, né? Segunda? 4 de setembro. Que horas? Às 7h30, começaremos lá a nossa primeira aula sobre o Novo Testamento. E aí vamos começar com Mateus. E tenho gerado expectativas no meu coração. Legal. Creio que Deus, ele separou esse texto para um tempo como este. Porque eu acredito que vem de encontro não só com o que nós como escola, mas nós como igreja, nós temos gerado para esse tempo, né? A nossa influência, ela tem sido uma influência de reino. Então, eu realmente acredito, né, que para esse tempo que nós estamos iniciando, né, e iniciando aí, né, porque a igreja tá fazendo aniversário. Então era disso que eu tava falando. Então já deixa o convite aí, olha. Já deixa o convite esse final de semana. Não sei que dia esse podcast vai ao ar. Eu precisava fazer essa piadinha. Quinta-feira tá chegando no ar. O próximo, se Deus quiser, pessoal, vai ser ao vivo, hein? Mas... E aí eu disse pra esse ano, porque eu realmente acredito que começar aí entendendo o reino e como a nossa igreja ela tem atuado, né? A forma como a gente tem se posicionado tem sido diferente de alguns anos atrás. Então eu acredito que faz sentido que Deus ele não tem coisas, não existe coisa na casa. Eu realmente acredito que é para um propósito para esse tempo. Então vamos começar com Mateus e vamos estudar o Novo Testamento inteiro até novembro? Dezembro? Novembro, última semana de novembro. Agora, Ana, essa primeira aula, como que ela é? Qualquer um pode participar? É só a igreja? Vamos fazer ela aberta? Aula aberta, né? Aula aberta! Então vocês estão convidados aí dia 4 com a professora Ana. Vai ser demais. A aula aberta, essa primeira aula, e aí as pessoas que se interessarem, e eu vou me empenhar para que vocês se interessem. Esse é o nosso maior objetivo como escola, né? Sim. E eu fico muito feliz quando a gente recebe esse feedback de eu comecei lendo de um jeito e eu finalizo amando a Bíblia. E esse é o meu objetivo, né? Tenho inúmeros feedbacks desse tipo. Muito legal. Né? Então esse é o nosso grande objetivo, né? Que as pessoas comecem e elas se empenhem e elas amem a palavra de Deus e desejam ser mudados por essa palavra. Esse é o propósito, eu acredito, né? A Local 7 é uma igreja apaixonada pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. E a escola Farol é isso, né? A gente quer, acima de tudo, despertar o zelo pelas escrituras, a paixão pelas escrituras, né? Como a Ana havia mencionado, aquele que ama Jesus guarda os seus mandamentos, né? Então,
venha participar dessa aula. Marcão, considerações finais? Amém. Siga Jesus. Tenha a resposta correta diante daquilo que você recebeu nesse podcast, dentro daquilo que você tem recebido. Guarde seus pergaminhos, não empreste para ninguém. Exatamente. Guarde, mas volte-se para o Senhor em oração, em jejum, em súplicas. Procure ver ele nas bem-aventuranças se você está no caminho certo. Amém. Seja alguém pobre de espírito, seja alguém que chora por causa da sua condição espiritual, seja alguém que está se lamentando porque Jesus pode fazer mais na sua vida, na nossa vida como igreja, na nossa nação. Amém. Amém. É isso, siga-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, Local 7 Farol. Acompanhe que a gente também tem outras iniciativas, a gente tem a escola de missões, a escola de idiomas, a escola sobrenatural, então nos acompanhe lá para você ficar ligado em tudo. E nosso podcast todo mês, né? Todo mês um episódio especial para vocês. Sigam-nos no Farolcast Drops, né, Marcão? A gente vai ter uma devocional diária para você receber a palavra de Deus, então pode buscar lá no Spotify. Todo mês nós vamos estar com esse episódio especial. Então queria despedir do Marcão. Obrigado, Marcos, por estar aqui compartilhando um pouco seu coração conosco. Ana, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, isso, gente. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.